Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia e a mulher que nós iremos falar hoje será sobre Ana. E dentro da história de Ana, como lidar com a depressão. Então, à medida que vamos nos familiarizando com a história de Ana, descobrimos que ela tinha diversas fontes de estresse. Teve depressão, mas pela fé a superou. Ana viveu um período estressante na política e na religião, corrompida por sacerdotes maldosos em Israel, mas também teve que conviver com estresse em sua própria família. Esse clã piedoso vivia em Ramataim Zofim, na região montanhosa atribuída à tribo de Efraim. Eucana, seu marido, era um levita ou um sacerdote. Todos os anos a família fazia a viagem de 16 km a pé até o tabernáculo de Siló para adorar. Eucana tinha duas esposas, Ana, a amada, porém estéril, e Penina, que era menos amada, mas muito fértil. A poligamia era corriqueira no Antigo Testamento. As esposas garantiam filhos e uma mulher que fracassasse em tê-los era considerada um elo inútil na corrente que levaria ao Messias prometido. No caso de Ana, é provável que ela fosse a primeira esposa de Eucana, mas como era estéril, ele tomou outra esposa para garantir que o nome da família não se perdesse. A situação de Ana era deprimente. Ano após ano, Penina dava à luz e Ana sofria emocionalmente com sua infertilidade, suas esperanças de gravidez diminuindo a cada período menstrual. Seu estresse, no entanto, foi agravado pelo fato de sua rival nunca parar de alfinetá-la por sua esterilidade. Como sabemos que estava deprimida? Quais eram os seus sintomas? As perguntas de Eucana no versículo 8 nos dão algumas pistas. Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está tão triste? Timothy Foster lista os 7 principais sintomas da depressão em seu livro How to Deal with Depression. Como lidar com a depressão? Tradução livre. Tópico 1. Perdemos os sentimentos emocionais e o chamamos de insatisfação. Isso é, aquela queda no humor quando dizemos não me sinto tão mal, não me sinto tão bem, só não sinto muita coisa. Tópico 2. Tornamo-nos excessivamente autoconscientes. A maior parte das vezes fazemos as coisas no piloto automático, mas de repente temos que pensar sobre o que normalmente são decisões inconscientes. Tornamo-nos autoconscientes. 3. O padrão do nosso sono muda. Se normalmente dormimos à noite, podemos experimentar insônia. Se geralmente 7 ou 8 horas de sono são suficientes, podemos descobrir que queremos dormir o tempo todo. O padrão 4. O padrão de nossa alimentação se altera. Podemos nos descobrir em busca de comida constantemente. Ou perder o apetite e não nos forçamos a comer. 5. O padrão de nosso choro muda. Isso também pode assumir duas formas. Se choramos regularmente, podemos descobrir algo retendo nossas lágrimas, ou podemos sentir necessidade constante de chorar. 6. Perdemos a confiança em nossa habilidade de realização. Com isso, podemos experimentar a perda de energia ou falta de iniciativa. 7. Nosso humor sofre uma queda. Sentimos-nos tristes. A depressão normalmente começa com um sentimento de vazio ou de insatisfação, mas em algum momento o humor decai e vira uma combinação de tristeza e de não se importar com nada mais. Foster afirma que se estamos vivenciando 3 ou mais desses sintomas, talvez estejamos em depressão. Ana exibia 3 deles, e o esforço bem intencionado de Eucana em consolá-la não surtiu efeito. Entretanto,
ela não havia perdido seu vínculo com Deus. Até o momento de sua fala, Ana era uma mulher que sofria silenciosamente. A depressão rouba-nos da habilidade de comunicação com as pessoas ao nosso redor. Podemos pensar que ninguém vai nos entender. Com amargura de alma, Ana chorou, mas ela fez algo mais, orou ao Senhor. O voto que ela fez é conhecido como o voto de Narizeu. Os judeus acreditavam que tudo que não tivesse sido tocado, arado ou cortado pertencia ao Senhor. Um campo era do Senhor até que fosse arado. Uma vez que um agricultor o cavasse, ele era seu, e não mais do Senhor. Uma pessoa dedicada ao Senhor desde o nascimento não poderia ter seu cabelo cortado. Uma vez que fosse cortado, ela não teria mais o mesmo relacionamento com Deus. Ouça, Ana, enquanto ela barganha por um filho, sinta o seu desespero e a sua urgência de sua petição. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho. Sentimos o peso nas palavras de sua oração. Vemos isso na forma como ela ora. Juntando-se ao sarcasmo de Penina e ao esforço ineficaz de consolo de Eucana, ela ouviu a repreensão do sumo sacerdote em meio ao seu sofrimento. Ana teve que lidar com essa crítica injustificada. Após ouvir a explicação de Ana, o sumo sacerdote a compreendeu. Ele lhe disse: nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Observe que Eli não sabia o que Ana havia pedido a Deus. Ainda assim, algo aconteceu a Ana enquanto estava ali orando. Independentemente do que tinha sido, produziu o resultado que vemos no versículo 18. Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Ana participou da adoração ao Senhor na manhã seguinte, voltou para sua cidade com Eucana e foi lá. Logo ela engravidou e deu à luz Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. O Senhor a ouviu e respondeu a sua oração. Se essa história terminasse no capítulo 1, poderíamos pensar que a única forma de sair da depressão é com a intervenção miraculosa de Deus, mas a história não termina aí. A chave para entender a dramática reviravolta de Ana está descrita em sua oração de louvor. Lá percebemos que ela saiu da depressão quando tirou sua atenção de si mesma e de sua situação e a colocou em Deus. Em meio ao seu sofrimento, concentrou-se em 3 fatos importantes sobre o Senhor. A primeira coisa que Ana aprendeu sobre Deus é: ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Lá fala em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ela reconheceu a santidade de Deus. O que a santidade de Deus poderia significar para uma mulher em depressão? Bem, se apenas definirmos a santidade negativamente, como a separação de tudo que é imundo, podemos nos sentir piores sobre nós mesmas. Longe de ser consolador, isso poderia intensificar os sentimentos de inutilidade e a culpa. A santidade é também a presença do que é positivamente correto. É Deus agindo, providenciando o que é certo para nós. É a parte da natureza do Senhor que não deixa fazer nada em nossa vida que não seja para o nosso bem. Seu amor é santo, puro, comprometido com o melhor para nós. Vou repetir. Seu amor é santo, puro, comprometido com o melhor para nós. A segunda coisa que Ana aprendeu sobre Deus: o Senhor é um Deus que tudo sabe. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Ela reconheceu o perfeito conhecimento de Deus. Não apenas a santidade de Deus o mantém comprometido com o nosso bem. Seu perfeito conhecimento não o deixa fazer nada que não seja perfeitamente certo para nós.
Deus sabe o que é melhor para nós. Nada de tentativa e erro. Isso nos dá confiança em seu agir em nossa vida. A terceira coisa que Ana aprendeu sobre Deus ocupa a maior parte de seu cântico. Ela reconheceu o poder de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8. O Senhor da criação tem todo o poder. Ele pode fazer o que quiser. Esse fato, sem os dois primeiros, poderia nos aterrorizar. Se soubéssemos apenas que Deus tem todo o poder, sem reconhecer, mas nada sobre Ele, teríamos motivos para uma depressão em massa. Mas Deus dosa o seu poder com seu comprometimento com o nosso bem-estar. Ele controla o seu poder com seu conhecimento do que é melhor para nós. O que tirou Ana de sua depressão? Ela viu o Senhor como Ele realmente é. A história de Ana teve um final feliz. Samuel nasceu, ela o entregou ao Senhor e Deus lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. Ainda assim, no começo, depois que orou, comeu alguma coisa e deixou de parecer triste. Ana não sabia como a história terminaria. Conseguiu fazê-lo porque tinha se encontrado com Deus, compreendido que Ele é o que pode fazer. Os psicólogos acreditam que a depressão está frequentemente relacionada à maneira como pensamos sobre nós mesmos. Também é verdade que a depressão está relacionada à forma como pensamos sobre Deus. Uma vez que nos vinculamos ao Deus grande como o nosso, temos um recurso para lidar com a depressão. Podemos nos focar nele e enfrentar nossos medos e ansiedades à luz do seu caráter e comprometimento conosco. Robert Browning, poeta inglês do século XIX, nos lembra que ficar olhando para baixo deixa a pessoa tonta. Olhar para baixo leva à depressão. O olhar para cima leva embora o nosso medo. Olhe para o Deus de Ana, aquele que dissipou sua depressão com um novo entendimento de seu amor, conhecimento e poder. Que essa reflexão sobre a vida de Ana, que o Senhor possa falar ao seu coração, que Ele possa te conduzir a olhar para cima. Permita isso, permita que o Senhor te leve a lugares longes. Permita que o Senhor use a sua vida para os propósitos dEle. Em nome de Jesus. Amém.